Golias é frequentemente retratado como um gigante imponente, cuja força e estatura desafiaram todo um exército. A narrativa bíblica descreve detalhes impressionantes sobre seu tamanho e a armadura que usava, alimentando o imaginário popular ao longo dos séculos. No entanto, surge uma questão fundamental. O que as evidências arqueológicas realmente nos dizem sobre Golias? Será que os achados históricos confirmam a existência de um guerreiro de proporções extraordinárias? Nesta sessão, vamos explorar as descobertas e interpretações arqueológicas, buscando separar mito e realidade sobre o famoso adversário de Davi. O relato bíblico em 1 Samuel 17:4 descreve Golias como um guerreiro de grande estatura, cuja altura é tema de debate entre estudiosos devido às variações nas medidas antigas. Alguns manuscritos apontam que Golias teria cerca de 2,90 metros, enquanto outros sugerem uma altura próxima a 2 metros. Essas diferenças refletem as dificuldades de conversão entre unidades como cúbitos e palmos utilizadas na época. Independentemente da medida exata, a figura de Golias era impressionante para os israelitas, causando temor e impacto psicológico significativo. Sua presença no campo de batalha simbolizava um desafio quase insuperável, reforçando o contraste entre força física e fé. O relato destaca como a percepção do tamanho de Golias influenciou o moral do exército de Israel, tornando sua derrota ainda mais marcante na narrativa bíblica. As interpretações modernas sobre Golias variam bastante, especialmente quanto à sua estatura. Alguns estudiosos defendem que Golias era literalmente um gigante, baseando-se em traduções que atribuem a ele cerca de 3 metros de altura. Outros sugerem que essas medidas podem ser exageradas ou simbólicas, representando seu poder e ameaça diante dos israelitas. A análise de diferentes manuscritos revela variações nas medidas atribuídas a Golias, com algumas versões indicando alturas mais modestas. Essa diversidade de relatos levanta a possibilidade de que a descrição de Golias como gigante seja uma metáfora para sua posição dominante e intimidadora. Assim, a figura de Golias pode ser entendida tanto como um guerreiro de proporções extraordinárias, quanto como um símbolo de desafio e opressão. Os filisteus são conhecidos como um dos povos do mar, tendo sua origem provavelmente na região do Egeu. Migrações e conflitos marcaram sua chegada à costa do Levante, onde estabeleceram cidades importantes. Entre elas, Gat se destaca pelas recentes descobertas arqueológicas que revelam aspectos significativos da cultura militar filisteia. Escavações trouxeram à luz fortificações, armas e evidências de técnicas de combate avançadas para a época. Esses achados sugerem uma sociedade altamente organizada, com influência das tradições do Egeu. A presença de elementos arquitetônicos e artefatos específicos reforça a conexão entre os filisteus e outros povos marítimos do Mediterrâneo. Assim, a arqueologia contribui para compreender melhor a identidade e o impacto dos filisteus na história da região. Segundo a Bíblia, Golias vestia uma armadura impressionante, composta principalmente de bronze. O texto descreve que sua couraça pesava cerca de 5.000 siclos, o equivalente a aproximadamente 60 quilos, o que demonstra a robustez e o peso do equipamento. Além disso, Golias usava um capacete de bronze, caneleiras do mesmo material e carregava uma lança cuja ponta também era de ferro, reforçando a proteção e o poder ofensivo. Achados arqueológicos confirmam que os filisteus utilizavam armamentos semelhantes, feitos de bronze, durante o período descrito. Essas evidências sustentam a veracidade histórica do relato bíblico.
mostrando que o uso de armaduras pesadas era comum entre guerreiros filisteus. O conjunto de proteção de Golias não só simbolizava força, mas também o avanço tecnológico militar do seu povo. As escavações arqueológicas revelaram um arsenal impressionante dos filisteus, incluindo espadas de ferro, pontas de lança e armaduras sofisticadas. Diferente dos israelitas, que ainda utilizavam principalmente armas de bronze e madeira, os filisteus dominavam técnicas avançadas de metalurgia. Essa superioridade tecnológica permitia que seus guerreiros fossem mais bem equipados e protegidos em combate. Os filisteus também empregavam carros de guerra e estratégias militares inovadoras para a época. Essas descobertas explicam, em parte, a vantagem que os filisteus tinham sobre os israelitas em diversos confrontos históricos. A diferença no acesso a recursos e conhecimento militar foi um fator decisivo nas batalhas entre esses povos. Na antiguidade, relatos sobre indivíduos de estatura excepcionalmente alta eram comuns em diversas culturas. Evidências arqueológicas reforçam esses relatos, com a descoberta de esqueletos que ultrapassam 2 metros de altura em diferentes regiões do mundo. Essas descobertas sugerem que pessoas muito altas realmente existiram, embora fossem raras. Uma possível explicação para esses casos está em condições genéticas, como a acromegalia ou gigantismo, que podem causar crescimento anormal. Esses fenômenos médicos, pouco compreendidos na época, podem ter alimentado mitos sobre gigantes. Assim, as lendas podem ter origem em observações reais, posteriormente ampliadas pelo imaginário popular. A análise genética moderna ajuda a esclarecer como tais características físicas podiam surgir em populações antigas. O confronto entre Davi e Golias ocorreu por volta de 1008 a.C., em um período marcado por intensos conflitos entre israelitas e filisteus. Os filisteus, povo originário da região costeira do Mediterrâneo, buscavam expandir seu território e influência sobre as terras de Israel. Os israelitas, liderados pelo rei Saul, enfrentavam constantes ameaças e batalhas para defender suas cidades e tradições. O duelo entre Davi, um jovem pastor israelita, e Golias, o gigante guerreiro filisteu, tornou-se um símbolo da luta pela sobrevivência e identidade do povo de Israel. Este episódio não apenas representa um momento decisivo na história militar da região, mas também reflete as tensões políticas e religiosas da época. A vitória de Davi sobre Golias marcou uma virada significativa, fortalecendo o moral dos israelitas e influenciando o curso dos acontecimentos futuros. Golias, tradicionalmente visto como símbolo do impossível, representa desafios aparentemente intransponíveis na narrativa bíblica. Sua figura inspira a ideia de que certos obstáculos são tão grandes que parecem insuperáveis. No entanto, a arqueologia moderna propõe uma abordagem mais realista, buscando evidências concretas sobre a existência de Golias e o contexto histórico em que viveu. Essa perspectiva não nega a importância do personagem, mas sugere que sua história pode ter sido ampliada ao longo do tempo para transmitir mensagens simbólicas. Assim, Golias permanece relevante tanto como mito quanto como possível figura histórica, unindo o imaginário coletivo à investigação científica. Golias foi, de fato, um guerreiro real, conhecido por sua armadura pesada e presença imponente no campo de batalha. Embora não fosse um gigante mítico, sua força e experiência intimidavam qualquer adversário. A imagem de Golias representa o desafio concreto enfrentado por Davi, exigindo coragem e determinação. Essa história nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da coragem e da fé
diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. Ao compreendermos a realidade por trás da figura de Golias, percebemos que a superação não depende apenas da força física, mas também da confiança e da convicção interior.